Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal da C, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu trouxe mais um, como eu posso dizer, cenário. Eu vou utilizar esses dois pincéis, que é o pincel chato e o pincel redondo. E aí eu fiz primeiro o fundo, é um fundo à noite, então eu não sei se isso é certo, nem se pode, né? Mas eu achei melhor começar com o fundo, fazer o fundo preto, né? Essa foi a referência que eu utilizei, novamente Estúdio Ghibli. Por quê? Porque é um ótimo estúdio com ótima referência de cenário para a minha pessoa. E aí eu tô usando a aquarela de sempre. Como vocês podem ver, é assim que meu processo de aquarela fica rápido, porque eu seco o secador, meu secador de cabelozinho normal, para poder fazer mais uma camada. Nunca façam camada por cima de camada molhada, sempre seca, porque senão não vai dar certo, né? E aí, como vocês viram na referência, o fundo é à noite. Então, eu não sei se isso pode ou não, mas eu decidi pintar de preto, fazer uma camadinha de preto, depois fazer uma camadinha de azul com magenta, para fazer o efeito noite, porque como a aquarela ela é muito translúcida, né? Transparente, ela não dá o efeito 100% escuro, a não ser que você realmente tenha um tom de aquarela escuro. E no meu caso, o meu tom de azul mais escuro não é o mais escuro. Ele é escuro, mas não chega a ser tanto. Então eu fiz assim, ainda não ficou tão escuro como eu queria que ficasse. Eu queria que ficasse mais escuro ainda, porque eu ainda consigo ter essa sensação de ver a folha branca. E aí, gente, olha que coisa mais errada que eu fiz. Eu sequei com poça de tinta ainda no papel e aí vazou. A sorte que o fundo é escuro, então não tinha problema. Mas se fosse o fundo claro, eu tinha acabado de estragar o desenho. Então, essa foi uma das coisas que poderia ter dado muito errado, mas não deu. Então, o título desse vídeo vai ser bem clickbait. A aquarela que quase deu errado. De verdade, quase deu errado. Eu fiz esse farol, que é o farol, se eu não me engano, do filme de As Lembranças de Marnie. Eu já assisti essa referência, já estava guardada há muito tempo. Na verdade, eu já assisti quase todos os filmes. Faltam 2, e esses 2 eu estou demorando, enrolando a assistir, porque eu não quero me despedir da saga agora, né, de filmes. Então, eu tô enrolando muito pra terminar. E aí, esse eu acho que é um farol. Eu não sei o nome disso, mas parecia ser um farol no filme. Que é onde fica... eu acho que é um farol, gente. Fica próximo ao mar, né? E é provavelmente um farol. E aí, eu queria fazer esse efeito. Foi bem difícil observar a imagem e tentar reproduzir esse efeito de cimento, eu não sei o nome disso, de tijolo, de cimento, sei lá o nome. E aí, eu vim com esse pincelzinho mais fino para poder fazer as divisórias entre os blocos. Ele não foi fino o suficiente, então eu vou trocar, mas para fazer as linhas foi suficiente. Ele é um pouquinho grosso ainda do que eu queria fazer, mas para fazer esse efeito de cimento, porque o cimento ele não é uniforme, ele não é perfeito, a não ser que você deixe ele liso, né? Mas no caso da imagem, ele não tava um cimento liso, uniforme, ele era cheio de manchinhas, tons mais claros, tons mais escuros. Eu conseguiria esse efeito mais fácil se eu estivesse usando, por exemplo, a gouache, porque a gouache eu consigo dar esse efeito de desuniforme, né? A aquarela não. Quando você passa uma mão só, ela vai ficar por inteiro uma mão só. Então, eu trabalhei um pouquinho mais em mais camadas. Então, esse papel que eu tô utilizando é perfeito para isso. É um papel de 300 gramaturas da Canson, né? Da linha Estudante. Eu acho que é da linha Estudante. É daquele azulzinho. E aí eu tive que fazer bastante camadas para dar esse efeito de luz e sombra. Apesar de ser à noite, né? Vocês viram que tem raio raios no céu, então reflete no cimento também. Então
eu tive que fazer bastante camadas, até escurecer o tanto que eu queria. E ainda assim não ficou tão escuro. Na verdade, eu acho que para esse desenho eu deveria ter utilizado a guache. Eu estou pensando seriamente em utilizar guache, vocês vão entender por quê. Porque ela dá esse efeito opaco, escuro, que eu quero de primeira. Então talvez eu atribua alguns tons, algumas cores de guache pra trabalhar junto com a aquarela, né? Porque nesse desenho eu tive que escurecer várias vezes, até ficar nesse tom aí que tá de luz e sombra. Aí acontece uma pequena tragédia, porque eu inventei de fazer os raios com a tinta de tecido. E, gente, tinta de tecido é assim, quase, sabe, é muito trabalhoso de cobrir. E como eu não estava satisfeita com esse céu, que não estava tão escuro quanto eu queria, eu peguei uma guachezinha branca escolar que eu tinha para refazer o céu, achando que eu ia conseguir escurecer e apagar esses raios, porque eu vi que ficou muito grosso e também não estava satisfeita com eles. Só que, gente, deu muito trabalho, porque eu cobria e não tava. Aí o que eu tive que fazer? Misturar um pouquinho do guache, um pouquinho da própria tinta branca de tecido que eu usei para fazer os raios, com preto e azul e magenta. Para aí sim eu conseguir cobrir os raios, esses raios benditos aí que, nossa, odiei ele. E aí vocês vão ver que agora, nos próximos frames, vai ter um corte, porque eu tive que desligar a câmera e refazer esse céu com calma, gente, porque senão não ia dar certo e eu ia estragar esse desenho à toa, sendo que ele tava bom. Então, vocês veem que eu dou um corte aí, eu consegui cobrir mais ou menos os raios. Vocês conseguem ver que tem um fundinho dos raios anteriores, mas quando eu coloco os outros por cima, dessa vez do jeito certo, aí ele some, e aí dá um efeito melhor. Mas agora sim ficou realmente escuro do jeito que eu queria, com efeito de céu de noite do jeito que eu queria dessa vez. E os raios também, eu fiz dessa vez, né, não me empolguei, fui fazendo um monte de raio, fiz somente o necessário pra não ter que me arrepender, porque senão pra cobrir de novo ia ser um maior trabalho. E esse é o bom da aquarela e do guache, porque você pode conseguir cobrir com outras cores, você só não consegue colocar um tom muito claro, né? Pra colocar um tom muito claro, você tem que colocar uma outra mídia de tinta, que seria o guache ou a tinta de tecido, que foi o caso para fazer essa bolinha que tem aí em cima. Mas de resto, no final acabou dando certo. Eu fui corrigindo alguns erros ali na torre, que eu achei que estava meio desproporcional. E aí depois eu consegui refazer a sombra, e esse é o bom. Você consegue refazer e fazer novamente. É óbvio, isso só aconteceu porque eu estava utilizando um papel com uma boa qualidade, senão ele não teria aguentado, ele teria já rasgado fazia muito tempo, porque eu trabalhei com muitas camadas e muita água. Mas no fim acabou dando certo, e aí eu fiquei, agora sim, eu fiquei satisfeita com o resultado. Então a gente tá indo para retas finais do vídeo, eu tô só acrescentando os detalhes finais, e assim ficou o resultado final. E da próxima vez, gente, usem as mídias certas e não se empolguem fazendo raio. Essa é a moral do vídeo de hoje. Então ficou assim. Eu acabei no final, a aquarela quase deu errado, mas deu certo, eu consegui corrigir a tempo. Então é isso, não esqueça de me seguir nas redes sociais, de deixar o seu like, de comentar, de deixar sugestões para mim, de compartilhar. No mais é isso. Até o próximo vídeo. Bye bye. Fui!